Né, doutor José? Tudo bem, querido? Tudo bem, graças a Deus. Doutor, semana passada o doutor não veio? E semana passada foi a semana do Alzheimer, né? A semana de conscientização do Alzheimer. O Setembro Rosa. É o Setembro Rosa do Alzheimer? É rosa? Foi instituída essa campanha agora recentemente. Como tem das mulheres, tem do câncer de mama, tem do câncer de próstata para o homem. E agora eu acho que essa iniciativa é excelente, porque é uma doença que comete muito mais, inclusive, do que câncer de mama e câncer de próstata. Pois é, e olha só, eu conheci uma moça, a Adriana, que a mãe dela tem, sabe, Alzheimer, e já está numa fase, assim, do Alzheimer... Avançado. Bem avançada. Aí eu falei assim para Adriana, Adriana, você topa compartilhar a sua experiência, né, com relação a isso, da sua mãe, com Alzheimer, da sua família toda? Ela topou. E daí a gente foi gravar com a Adriana. Vamos assistir para a gente comentar a respeito? Presta atenção, gente, o que a Adriana fala a respeito da mãe que tem Alzheimer. Provavelmente você deve ter alguém na sua família, uma avó, uma mãe, um pai. Enfim, dá uma olhada no depoimento da Adriana. Roda aí. A minha mãe tem 74 anos e nós descobrimos já faz 9 anos. A minha mãe começou a ter um comportamento diferente, né? Tem uma coisa engraçada porque a gente ligava a televisão e sempre tinha aqueles programas que a gente sempre assiste, né? E aí a gente foi de uma casa para outra, chegou lá, estava tendo o programa, ela falou assim, nossa, eles também vieram. Aí todo mundo, né, tipo, ué, como assim eles também vieram? Então ela começou a dar esses sinais assim e tal, e esquecer as coisas no fogo, o comportamento dela foi mudando, ela sempre foi quieta, mas ela foi se fechando mais, aí às vezes chegava alguém, mãe, a senhora conhece, né, fulano, tal, e aí agora, nesse decorrer dos anos, só foi piorando mais, né, agora ela já não anda, já não come mais sozinha, mas tá boazinha, graças a Deus. Ela tem um acompanhamento médico, né? Ela fazia fisioterapia, agora não está fazendo mais. E toma, acho que uns 15 remédios, mais ou menos, no total, por dia. Se ela não toma, no dia seguinte, assim, ela não anda, mas ela, com a nossa ajuda, ela consegue parar em pé. Só que se ela não toma, ela fica bem rígida aqui, as pernas. Lu, a minha mãe, durante uns 4, 5 anos, a minha mãe não me reconhecia. Só que, como eu fui logo no começo com ela, eu estava muito acima do peso. Aí eu chegava na casa dela, ela me chamava pelo nome da minha irmã mais velha, um pouco mais velha que eu, não a mais velha. E aí era muito engraçado, porque eu chegava, oi, Elza. Mãe, Adriana, né? Olha aí. Ah, é, Adriana. Aí eu fiz a redução do estômago, eu estava muito acima do peso. Aí um belo dia eu cheguei lá, ela olhou para mim e falou, oi, Adriana, você é filha? Eu, mãe? Como assim, né? A senhora está me reconhecendo e tal. Ela não estava me reconhecendo, eu imagino que por causa do peso. Mas assim, depende do dia ela conhece, depende do dia ela não conhece. Eu fico estimulando a cabeça dela, eu não chego e falo, eu sou a Adriana. Mãe, qual é o nome da sua filha caçula? Mãe, a senhora lembra de tal coisa? Mãe, sabe? Pego a foto, quem que é essa daqui e tal. Faço ela pensar, né? Acho que uniu mais, foi uma coisa mais assim de união, assim, porque a gente, um sai, outro chega, daí você tem que saber como é que ela tá, ela comeu, ela não comeu e tal, então foi, graças a Deus, tá tranquilo assim, né? Aí a hora que eu chego, eu falo, bom dia, minha linda, aquele sorriso. Ai, meu Deus, às vezes ela olha assim, ela nem sabe quem você é, mas só de você chegar, né? Bom dia, minha linda, como é que você tá e tal. Ela dá aquela risada assim, não tem preço. Nossa, é muito bom, é muito bom, é muito bom. Eu amo a minha mãe muito, 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 muito. A mãezinha dela aí, ó. Coisa linda. Esse cuidado é tão importante, né, para quem está com Alzheimer, né, doutor? Exatamente, né, porque o paciente com Alzheimer, ele chega ao ponto, como a Adriana colocou, esplendidamente bem, né, muito bem.
o paciente vai ficando totalmente dependente, né? Então, é fundamental o apoio da família. E pelo que eu entendi, né, a família da Adriana se uniu mais e eles se revezam. Isso é extremamente importante, Lu, porque não sobrecarregar somente um da família, ou um ou dois, quando tem vários filhos. Porque a gente não tem ideia quanto é estressante o cuidar de um paciente com Alzheimer no dia a dia. Então, isso sobrecarrega muito a família, chega a levar a depressão no cuidador, chama estresse de cuidador. Então, é extremamente importante. Mas a Adriana colocou bem na explicação dela as várias coisas que podem acontecer com um paciente com Alzheimer. E eu queria chamar a atenção que a Adriana começa a conversar da mãe dela falando da alteração de comportamento. E ela não falou da história da memória, porque todo mundo pensa de Alzheimer, pensa em memória. Realmente, a imensa maioria dos pacientes está comprometida à memória. Mas, inclusive, hoje, no critério diagnóstico mais recente, não é obrigatório ter o comprometimento da memória. Posso ter alterações de comportamento. E foi o que a mãe aconteceu. Eu estava vendo vários pacientes no meu consultório, ela descrevendo ali, conversa com a televisão. Ela acha que as pessoas da televisão não são artistas. Ela acha que as pessoas da televisão estão ali mesmo conversando. E foi o que aconteceu. Eles foram para uma outra casa e ela falou, eles vieram para cá? Então, isso é uma coisa muito comum no paciente com Alzheimer. A Adriana falou que a mãe dela toma em média 15 remédios por dia. Não é para o Alzheimer. No Alzheimer, nós vamos usar 2 remédios para a doença, né, ou um terceiro medicamento, ou quarto, para alterações de comportamento da doença, que é a agressividade, a apatia, que é a questão da alteração de sono, então, as alucinações, os delírios que podem acontecer. Para a doença de Alzheimer, hoje nós temos 2 grupos de medicações, né, para utilizar. Dependendo da fase que o paciente tem, nós utilizamos uma, dependendo da fase, nós fazemos uma associação dessas medicações. Então, para o Alzheimer, para segurar o processo de declínio da doença, né, a gente usa em torno de 2 medicações. As 15 medicações é porque deve ter problema de pressão alta, deve ter um colesterol, deve ter diabetes, tem mais coisa que não só o Alzheimer. Entendi. Doutor, outra coisa que me chamou a atenção é que a Adriana, ela estimula a mãe a lembrar de coisas. É importante isso? É sempre dando estímulos, né? Eu acho importante. A Adriana e a família dela estão de parabéns, né? Primeiro pela compreensão. Parece que eles compreenderam muito bem o que é a doença, que não é muito simples. E a Adriana falou assim, eu amo minha mãe e é isso. Minha mãe não sabe quem eu sou, mas eu sei quem é minha mãe. Né? Então, bonito, isso é importante, né? E aí, a Adriana, como tantos outros filhos que passam por esse momento, não é que a mãe gosta mais da outra filha do que da Adriana, que confundia a filha. Muito provavelmente é porque a Adriana aumentou de peso, como ela mesma reporta, e a mãe se lembrava lá do passado da outra Adriana. Quando a Adriana voltou para o peso normal, baixou o peso pela cirurgia, ela lembrou da Adriana, falou, essa é a Adriana. Então, quando às vezes eles fazem trocas de filhos, confundem nome de filhos, de genro e tudo mais, então não é questão de gostar de mais de um ou gostar mais de outro. Isso é muito comum na doença. E aqui a Adriana faz, que você me perguntou, Lu, que ele está sempre estimulando, é importante estar estimulando, está sempre tentando lembrar, mãe, não, eu sou a Adriana, né, mãe, aconteceu isso, mãe, que dia que é hoje, mãe, vamos olhar a folhinha, mãe, que oração, olha o relógio. É importante a gente estar estimulando. Chega uma fase que a pessoa com Alzheimer não compreende mais, mas numa fase mais inicial é muito importante esses estímulos. E estímulos, assim, de qualidade de vida, levar para passear, isso daí é importante? Importante, bastante importante. Quanto mais interativa a pessoa tiver, mais ocupada a cabeça, mais pensando no social, né, é melhor para diminuir o declínio. Animais domésticos, animais de estimação, já tem estudos mostrando que melhora a performance desse paciente e a afetividade. Então, o animal de estimação é muito bem-vindo na casa de um paciente com doença de Alzheimer. Musicoterapia também é bem-vindo. Então, na verdade, todo estímulo é importante. Só vale a pena ressaltar que muitas vezes alguns pacientes, quando muda o ambiente, quando vai na casa de alguém ou quando vai viajar, aí eles se desorientam muito, ficam muito confusos. Então, a mudança de ambiente para alguns pacientes com Alzheimer pode piorar muito a parte comportamental. Então, a família tem que estar conhecendo bem aquele ente querido que está acometido com a doença e está entendendo, discutindo com o médico quais as melhores formas e a melhor situação de manejar a doença. O que a Adriana fez também, que deixou a gente super feliz e empolgadas, né? Eu e a Fê, a gente ficou empolgadinho, né, Fê? A gente ficou empolgado, porque a Adriana daí levou a mãe dela para a praia. E a gente tem imagens disso. E a mãe dela não lembrava da praia. Olha isso, gente. A mãe não lembrava da praia, chegou lá e lembrou. Vamos ver, olha que emocionante.
Lá vem a onda, lá vem, lá vem. Amor. Mas tá bonzão, já brincou bastante. Darcy? Tá gostando? Tá. Ai! Meu Deus do céu. Que dó. Dona Diva. E ela ainda ela fala, não sei se o pessoal conseguiu escutar, mas a Dona Diva, que é a mãe da Adriana, falou assim, água gelada. Então, Dona Diva, olha, um beijo pra senhora, viu? Isso tudo é estímulo, né, Lu? Então, foi bacana, foi umas férias, pelo jeito, bastante agradáveis. E ela não apresentou, parece que, alterações de comportamento, se adaptou bem com a mudança. Muitas vezes isso pode ser um transtorno para a família, mas aí tem que estar conhecendo, antes de levar para a praia, levar para passear mais perto. Às vezes, a própria mudança das pessoas vindo, por exemplo, no Natal, encher a casa, isso pode transformar o paciente, deixar ele meio mais confuso. Tem que tomar cuidado. Então, tem que tomar cuidado, né, para antes de fazer uma viagem longa, porque às vezes pode estragar o passeio. No caso dela, foi fantástico. Foi fantástico. Deu tudo certo, né? A Dona Diva, a Adriana, a família toda, deu tudo certo. Fê, quem que ligou? A Lourdes ligou e ela disse o seguinte, que Fer, tá picotando. Fala aqui na caixa, Fer, não, tá picotando, ponto. A Lourdes ligou, disse que o padrasto dela tem Alzheimer e eles não conseguem dormir à noite porque ele grita muito e não dorme à noite. E ela foi no posto disseram que não tem remédio. Ela queria saber se existe um remédio para fazer com que ele durma. E aí? Então vamos lá, na verdade isso é uma alteração de comportamento que acontece na doença de Alzheimer, altera o padrão do sono e aí é um transtorno para a família, porque a família, a hora que escurece, a família quer ficar tranquila e muitas vezes esse paciente piora no escurecer. Existe inclusive uma síndrome chamada síndrome do pôr do sol. Ou seja, o próprio nome diz, quando começa a escurecer, o paciente começa a ficar mais confuso, mais agitado. E aí atrapalha o sono da casa toda e no dia seguinte nós temos que produzir, temos que trabalhar. Então existe tratamento para essa alteração comportamental. Existe tratamento para esta insônia. Então, às vezes o médico do posto diz, não tem o que fazer, às vezes pela doença, pela fase que está a doença. Mas nós podemos tratar esses momentos, essa alteração de insônia que está acontecendo no paciente. Entendi. E agitando toda a casa. Perfeito. Olha, eu queria muito esclarecer tudo isso e falar que eu acho que o apoio da família é o mais importante, né, doutor, em cima disso tudo. Até é um exagero da minha parte, mas entre dar remédio e dar carinho é muito mais importante dar carinho. Se a gente puder dar os dois, é muito melhor. Concordo. Obrigada, doutor. Semana que vem, doutor José vai responder as perguntinhas que vocês fizeram, tá? Fica tranquilo. É que eu queria muito falar disso hoje, porque semana passada o doutor não pôde vir e foi a semana de conscientização do Alzheimer, tá bom, queridos? Então, semana que vem o doutor responde todo mundo, certo? E um tema extremamente importante e futuramente acometerá muitos indivíduos. E o doutor é especialista no assunto, então entende tudo. Sem exageros. Tudo, sem exagero. Não, a gente valoriza os nossos profissionais, que entende tudo mesmo. Obrigada, doutor. Prazer.